meus amores! Eis-me aqui de novo, professora Elaine, com vocês. E hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Vocês já viram isso antes? Com certeza. Mas agora a gente vai aprofundar esse conteúdo, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas, sobre o primeiro grupo, né? A primeira parte desse conteúdo, que são as figuras de palavras. Mas antes de entrar nas figuras em si, vamos fazer uma diferença do que é a figura na nossa vida, no nosso dia a dia. Há momentos em que a gente quer falar, a gente quer se expressar e faltam palavras, não é? Egito Gonçalves, um poeta português, diz que a gente se ergue todos os dias com palavras, mas no final faltam-nos palavras para contar. E é assim, literalmente, as palavras faltam. Então a gente precisa utilizar figuras com o sentido figurado para completar. Então, quando você diz assim, ai, cara, eu tô morrendo de fome. Por quê? Porque quando você pensa só em estou com muita fome, isso não dá a expressividade que você desejaria, a intensidade da sua fome. Então, você fala, eu tô morrendo de fome. Graças a Deus, não está, não é verdade? Mas a gente fala assim. É um sentido figurado. Você não está morrendo literalmente, embora muitas pessoas no mundo, infelizmente, passem por isso. Mas você não está. Você está com apetite. Né? Como diz Elisa Lucinda, fome é apetite sem esperança. Mas a gente fala, estou morrendo de fome, não diz? É uma carga expressiva. Então a gente faz uma figura de linguagem. Isso é sentido figurado. Olha por que figurado? Figuras. Então, sentido figurado, conotativo. A gente está falando aqui de conotação. Tudo bem? Então vamos começar pelas figuras de palavras. Essas aqui hoje, tudo bem? Primeiro, comparação. Às vezes, para a gente expressar, né, uma ideia, a gente se vale da comparação. Ou seja, você pega dois termos e compara esses dois termos. Então, quer dizer assim, ele come como um leão. Eu estou comparando a pessoa sobre quem eu estou falando com um leão. E repara, eu estou utilizando um conectivo para estabelecer essa comparação. Ele come como um leão, ele come que nem um leão, percebe? Eu estou utilizando um conectivo para ligar esses dois elementos que eu comparo. Isso é comparação. E eu posso chamar essa figura de linguagem também de símile. Ok? Bom, metáfora. Metáfora é uma comparação implícita. Como assim, professora? Primeiro que a gente já fala que tudo é metáfora, né? Quando o sentido é figurado, a gente já está falando meio que em metáfora. A gente usa esse termo até com um sentido mais amplo. Né? Ah, isso é só uma metáfora. É só um exemplo figurado, uma forma figurada de falar. Mais especificamente, a metáfora em si, como figura de linguagem, é uma comparação implícita, só que sem o conectivo. Eu trago a carga semântica de uma palavra e atribuo a alguém. Então eu digo, ele é um leão. Percebe? Então eu estou dizendo diretamente que ele é um leão. Eu não estou usando aqui um conectivo para estabelecer essa comparação. Quando eu digo assim, eu vivo numa selva, eu estou trazendo as características da selva para o lugar onde eu moro. Isso é metáfora. Né? Várias canções várias canções fazem isso. Você é luz, é raio, estrela e lua. A gente tem aí metáforas. Eu estou dizendo que a pessoa é luz, é raio, é estrela, é luar. Percebe? Isso é metáfora. Muito bem. Catacrese. Catacrese, nome bonito, eu adoro esse nome. Catacrese. É um empréstimo linguístico. Quando você está em sala de aula e não tem uma borracha, você pede a borracha de alguém emprestado. Ela não é sua, mas você pega emprestado, não é isso? Na linguagem também acontece isso. Por exemplo, como é que eu vou chamar o braço do sofá? Eu chamo de braço do sofá. Não tem um nome específico para isso. Para o pé da cadeira, para o bico do bule, para a asa da xícara, não tem. Então eu pego palavras emprestadas de outros campos semânticos. Então eu posso utilizar braço, que é meu, que é de gente, e vou utilizar no sofá. Braço do sofá. É um empréstimo, percebe? Embarcar no avião, isso também é uma catacrese. Porque embarcar era de barco, barcar.
E agora a gente embarca no avião, embarca no trem e até nas ideias do outro, né? Então, embarcar no avião é catacrese. Enterrar a cabeça no travesseiro. Enterrar é de terra, mas eu estou enterrando no travesseiro. Percebe? Linguagem figurada. Catacrese. Metonímia. Metonímia é uma relação de contiguidade semântica. É uma relação que existe entre as palavras. Existe uma palavra apropriada, mas eu escolho não utilizar aquela palavra e utilizo outra no lugar, diferente da catacrese que não tem a palavra. A metonímia tem. Por exemplo, não tem um teto para morar. Existe a palavra casa, ele não tem uma casa para morar. Mas aí eu utilizo só uma parte dela para representar essa ideia. Eu digo teto. Percebe? Eu poderia ter dito casa, mas eu escolho usar a palavra teto, que é uma parte do todo. Por falar nisso, chamam essa metonímia também de sinédoque. Mas muitos gramáticos também vão tratar como metonímia de forma geral. Tá certo? Então, vejam, tem alguns tipos de metonímia. Autor pela obra. Eu vou dizer o nome do autor em vez de dizer a obra. Então eu digo assim, adoro ler Lispector. Eu vou ler a Lispector? A Lispector está aqui na minha frente, a Clarice, e eu vou ficar lendo a Clarice? Não. Eu vou ler a obra dela. Entende? Mas eu digo, adoro ler Lispector. Então eu estou utilizando o autor no lugar da obra. Isso é metonímia. Quando eu digo a parte pelo todo, eu já expliquei, né? Que é sinédoque. Ter teto para morar. Eu poderia dizer casa, mas eu não digo casa, eu digo teto. Quando vocês falam assim, foram para mais de 100 cabeças lá a festa. Para mais de 100, só foram as cabeças. Imagina, né? A festa fantasma. Só foram as cabeças? Não foram só as cabeças, foram as pessoas. Percebe? Mas eu digo só uma parte. Uma parte da pessoa. Então, a parte pelo todo. Tá bom? Marca pelo produto. Isso acontece muito. A gente bota lá na lista do mercado, né? Precisa comprar Nescau. Só que não é Nescau. Chega lá, às vezes você vê o preço, ainda mais nessa crise, né? O que a gente faz? Vai lá e compra um outro achocolatado. Italac, qualquer outra marca. Mas você colocou na lista comprar Nescau. Eu adoro tomar Nescau de manhã. Às vezes você bebe Toddy. Mas você bota lá o nome da marca, em vez de colocar o nome do produto. Percebe? Vamos tomar uma Brahma aí. Vamos marcar chamar uma Brahma. Aí chega lá, pede Corona não, né? A gente vai pedir, sei lá, Antártica, vai pedir Heineken, não sei, não bebo. Mas vocês escolhem outra muitas vezes. Então você fala a marca em vez de falar no produto. Deu para entender? Continente pelo conteúdo ou vice-versa, ou conteúdo pelo continente. Então você tem, passa a manteiga aí, por favor. Aí o engraçadinho vai pegar a manteiga. Imagina, você vai olhar para ele e pensar, ô sujeito, não conhece metonímia, não? Era para passar a manteigueira, pelo amor de Deus, não era para me passar a manteiga literalmente. É forma de falar. Então, em vez de você dizer o continente, ou seja, o recipiente, manteigueira, você falou manteiga. Você utilizou, então, o conteúdo em vez do continente. Mas o contrário também acontece. Quando você fala assim, nossa, ontem eu comi 2 pratos. Você comeu o prato? Não. Você comeu o conteúdo do prato. Percebe? E bebemos mais de 10 garrafas ontem. Você bebeu a garrafa? Não bebeu a garrafa. Você bebeu o conteúdo da garrafa. Então, você tem aqui o continente no lugar do conteúdo. Percebe? Isso é metonímia, pessoal. Tem outros tipos. Eu vou mandar no material em anexo para vocês, tá bom? Sinestesia. Sinestesia é a mistura de sentidos. Lembra assim, quando você vai fazer alguma intervenção cirúrgica, você toma anestesia. E esse A é a ausência, ou seja, a ausência de sentidos. Você perde a sensibilidade, se é local ou até geral, não é verdade? Mas você perde o sentido. Quando você tem a sinestesia, você tem a mistura de sentidos. Então você fala assim, o cheiro morno da sua carne, isso é um poema de Vinícius falando sobre filhos. Aquele, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-lo? Então, tem uma parte mexicana, como saber do cheiro morno da sua carne,
Cheiro morno. Cheiro. Olfato. Morno é tato. Então você mistura sentidos. Isso é sinestesia. Deu para entender? Perífrase é um apelido, assim como antonomásia. A gramática vão chamar de perífrase tanto para lugar e coisa quanto para pessoas. A gramática vão fazer essa diferenciação, né? Vão chamar de antonomásia o apelido para pessoas. Então, o rei do pop. Eu não quero falar Michael Jackson, eu quero falar o rei do pop. Percebe? Então, eu utilizo um apelido. Isso é antonomásia. Ou perífrase. A cidade maravilhosa está sofrendo com a pandemia. Em vez de falar Rio de Janeiro, eu falo cidade maravilhosa. Falo sobre a cidade luz, Paris. Percebe? O rei dos animais, o leão. Então, eu utilizo um título, tá certo? Um epíteto. A gente fala em epíteto em redação. A gente vai utilizar um epíteto para chamar alguém, algum lugar ou alguma coisa. Deu para entender, meus amores? Nós vemos mais figuras numa outra aula. Muito obrigada pela sua atenção e façam tudo que está na folhinha anexa. Combinado? Ó, só mais um detalhe. Lembrando, isso aqui está na nossa vida. Desafio você a procurar nas canções que você ouve essas figuras de linguagem. Desafio. Quero ver meu e-mail bombando com trechos de músicas em que vocês percebam a presença dessas ou de outras figuras de linguagem. Quero ver. Tô duvidando, hein? Postando com você. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.